Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, boa noite. Um abraço e uma bênção para todos os nossos queridos irmãos internautas, especialmente aqueles que estão doentes. Me lembro com carinho especial de Rosana Gonçalves, que os seus amigos, parentes estão pedindo muita oração para essa pessoa. Rezei no dia de hoje e também neste programa vamos lembrar de você, pedindo a graça de Deus, a bênção da cura. Enfim, que Deus lhe traga paz, serenidade, equilíbrio ao seu coração e consolo à sua família e aos seus amigos. Acolho com carinho especial todas as famílias. Nós vamos refletir hoje sobre a liturgia da palavra do último domingo, 29º domingo do tempo comum. Rapidamente vamos falar sobre a questão, 3 pontos principais. Em primeiro lugar, a fé. É um destaque vislumbrante nessa liturgia da palavra. A fé. Depois da fé, nós temos a questão da firmeza. Aparece muito claro aqui a firmeza. E também a perseverança. Perseverança. Depois nós vamos descobrir mais algumas coisinhas por aqui. Mas na primeira leitura, Moisés, que chama seu colaborador, Josué, para combater os amalecitas. E é interessante que o texto diz que Moisés sobe ao alto da colina. Subir o monte para o homem do Antigo Testamento tem um significado todo especial, quanto que também para nós tem um significado especial. As principais falas de Jesus aconteceram no monte. O Sermão da Montanha, por exemplo. Quando ele sai para rezar de madrugada, vai ao monte. Por quê? Tem um significado especial. Para o homem bíblico, a montanha é o lugar da morada de Deus. A montanha é o lugar da manifestação de Deus. Reparemos Elias, no Antigo Testamento, vai se encontrar com Deus no Monte Horebe. Reparemos também Jesus, no Novo Testamento, vai se manifestar a sua transfiguração no Monte do Tabor. Enfim, a montanha tem um significado muito especial para a Bíblia Sagrada. E Moisés sabe muito bem disso, por isso ele vai ao monte orar a Deus, pedir a Deus a graça da vitória, porque os amalecitas eram um povo nômade, comandado por Amaleque. Eles não tinham uma estabilidade, eles não tinham uma produção, não tinham riqueza, então eles viviam de pilhagem, de roubo, de saques. Por isso faziam guerras. E logo Moisés providencia um grupo de pessoas para enfrentar esses amalecitas. Mas a característica interessante, o que aparece, o que destaca no texto, é que enquanto Moisés estava com os braços erguidos para o alto, segurando o bastão, o que o texto chama de vara de Deus, o cajado também tem um simbolismo especial. O que simboliza o cajado? É sinal de autoridade, é aquele que governa o rebanho, é aquele que conduz o rebanho. Por isso, hoje na igreja a gente viu o bispo usando o báculo. O báculo é o símbolo do pastoreio. Ele é tão importante, ele é tão especial, que quando o bispo morre, o báculo não é enterrado com ele. Você nunca reparou isso, não? Nem o Papa carrega o báculo para a eternidade. O báculo fica. Por quê? Ele é sinal da continuidade do caminho do pastor, que vai cuidar do seu rebanho. Toda a sua indumentária vai com ele, mas o báculo fica. Ele tem que deixar o báculo. Então, esse bastão, essa vara, significava a autoridade que Deus concede a Moisés para conduzir o povo. Então, ele tem autoridade para governar o povo. Por isso ele vai pedir Josué que organiza uma tropa para enfrentar os amalecitas e com ele sobe ao monte Arão e Ur. E é interessante que enquanto Moisés estava com os braços levantados,
segurando a vara de Deus, o exército de Israel vencia. Os amalecitas recuavam. Quando eles se cansavam e baixavam os braços, o exército dos amalecitas vencia, ou seja, empurrava, fazia recuar as tropas de Israel. Então encontraram uma solução, colocar uma pedra para que Moisés pudesse cantar e os seus companheiros, Arão e Hur, um do lado direito, outro do lado esquerdo, sustentando os braços de Moisés para que ele pudesse continuar em oração. Afinal de contas, já estava um homem idoso, cansado, e não ia aguentar aquela posição ali o dia todo. E foi assim que o exército de Israel venceu a tropa dos amalecitas. Trazendo isso para os nossos dias, é preciso que nós pensemos o seguinte: quantos amalecitas nós temos que enfrentar durante toda a nossa vida? Quantas guerras? Pequenas guerras, não estou falando das grandes guerras do mundo, não, das pequenas guerras, que não são tão pequenas assim, que acontecem dentro da nossa alma, do nosso coração, dentro da nossa família, dentro da sociedade na qual vivemos. Conflitos de toda ordem, de todo tipo, que então nós precisamos aprender a erguer as mãos para o céu. O gesto de erguer as mãos é um gesto de súplica, um pedido de socorro, para que a mão de Deus venha ao encontro da nossa. Ele se erguer as mãos tem um significado muito especial. São Paulo fala sobre isso. E purifiquemos as nossas mãos, e santifiquemos as nossas mãos, para que a ergamos e assim possamos suplicar as bênçãos de Deus sobre as nossas autoridades. Isso está num dos textos de Paulo. Então, para no dia a dia desses conflitos familiares, dos conflitos, olha o que aconteceu numa escola em São Paulo lá. Porque um professor chamou a atenção de um aluno que estava com o celular na sala de aula. O pai do aluno foi até a escola, quase matou o professor de tanta pancada. E ninguém conseguia arrancá-lo. E a filha dele, a própria filha, estava lá, assistindo aquela pancadaria, avança para cima do pai e dá aquele chamado golpe mata-leão. Segurou o leão. Segurou. E foi assim que a vida do pobre professor foi salva. Onde nós estamos? Onde nós estamos? Você acha que o professor estava errado de chamar a atenção do aluno para que não se utilizasse do celular na sala de aula? Sala de aula é lugar de concentração, lugar de atenção, lugar de uma atenção absoluta para absorver o conhecimento. E como é que você, dispersamente, no mundo da lua, vai participar de uma aula, vai participar de alguma coisa que precisa, que necessita da sua atenção? E em resposta foi a pancadaria do pai em cima do professor. Logo se vê o que esse pai quer, o que ele espera para o seu filho. Mais tarde, Deus o livre e guarde, se algum dia o filho parar na penitenciária, aí ele vai visitar o filho pianinho. Eu quero ver se ele vai desferir a pancadaria em cima do guarda da penitenciária, como ele fez dentro da sala de aula. Por quê? Quem não cuida do filho sabe, ou a morte ou a cadeia espera por ele, ou por ela. São os amalecitas dos dias atuais. Por outro lado, na segunda leitura, o que a gente viu? São Paulo preocupadíssimo com seu pupilo, o bispo Timóteo. E Paulo vai dizer: caríssimo, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade. Tu sabes de quem o aprendeste. Então, aquilo que a gente aprende com amor, aquilo que a gente aprende com carinho, a gente guarda para a vida toda. Em algum momento, isso é útil para a nossa existência. Uma palavra do pai, uma palavra da mãe,
a palavra do padre, do bispo, do papa. Agora mesmo o papa acaba de publicar o seu primeiro documento, que já era um projeto. Ele encontrou um meio caminho andado, digamos assim, de Papa Francisco, e ele acaba por terminar de reescrever o texto. O texto que fala do amor aos pobres, do amor pelos pobres. Que daqui a uns dias eu trarei esse texto para cá também. Então, nós devemos guardar aquilo que nós aprendemos. E muito especialmente, Timóteo, que tinha aprendido e muito bem aprendido sobre a Sagrada Escritura com a sua avó Lloyd e mais tarde com o apóstolo Paulo. Ele vai dizer: permanece firme naquilo que aprendeste. Falei na minha homilia domingo passado. Você aprendeu na catequese sobre a Igreja Católica, sobre a doutrina católica. Você aprendeu sobre os 7 sacramentos. Você aprendeu sobre os mandamentos da lei de Deus, sobre os mandamentos da Igreja. Você aprendeu a rezar. Cabe a você ampliar esse leque de como rezar ainda melhor, conhecendo o saltério, os 150 livros, os 150 salmos da Sagrada Escritura. Os 150 salmos da Sagrada Escritura. E perguntei, qual igreja cristã tem a plenitude da fé que a Igreja Católica tem? Nenhuma. Mas parece que muitos católicos hoje, e quando eu digo muitos católicos, eu não estou me referindo apenas a leigo no Senhor, eu estou me referindo a padres, bispos, só não digo do Papa porque ele acabou de assumir e está desempenhando um ministério muito bonito. Mas por aí afora, vide internet, a gente vê cada coisa horrorosa. Cada coisa horrorosa. Então, explicar para aquela comunidade de São Sebastião e Itaoca, domingo passado, todas essas coisas. Que cabe a catequista ensinar a doutrina. Cabe a catequista ensinar a pastoral sobre a igreja, a eclesiologia. Cabe ao pai e à mãe ensinar o filho a rezar. Pergunta para os padres do Concílio Vaticano II. Eles escreveram: os pais são os primeiros catequistas dos seus filhos. Então, quem tem que ensinar filho a rezar? Quem tem que ensinar filho a respeitar? Quem tem que ensinar o filho a amar a pessoa humana, a querer bem o ser humano, é o papai e a mamãe. É isso que nós chamamos de educação de berço. Porque não adianta você ter a cátedra mais famosa do mundo. Hoje em dia o que não falta é doutor. Eu sou doutor disso, doutor daquilo, fala de Jesus para tudo que é lado. Você acha que uma sociedade que fala tanto de Jesus, uma sociedade que tem tanto doutores, poderia ser uma sociedade tão podre, tão frágil, tão corrupta, tão covarde, absurdamente como essa na qual nós vivemos? É claro que não. Doutor significa alguém que é muito bem preparado. A palavra doctor do latim significa aquele que tem competência para ensinar. Então, se eu tenho competência para ensinar, eu devo ser uma pessoa que traz nela própria aquilo que disse Paulo ao bispo Tito: equilíbrio, justiça e piedade. Gente destemperada, gente desequilibrada, gente que está igual prego fincado no angu, não pode ser doutor nem aqui nem nas portas do inferno, perdoe minha expressão horrível. E é isso que nós estamos vendo no mundo atual. Então, quando eu perguntava àquela comunidade, eu afirmava para aquela comunidade que nenhuma igreja cristã tem a plenitude da salvação como tem a Igreja Católica. Eu me referia aos 7 sacramentos. É a única que tem os 7 sacramentos. É a nossa. É a única que tem a sucessão apostólica. Aparece aqui na leitura de domingo passado. Você viu chegar lá rapidamente. E nós, muitas vezes, não valorizamos nada disso. Não valorizamos quando não queremos rezar. Não valorizamos quando nós não queremos participar
ativamente da vida da igreja. Não valorizamos quando nós não colaboramos com o catequista, com a catequista, fazendo aquilo que devíamos fazer, porque a criança, quando ela chega na igreja, ela deveria chegar sabendo rezar. Deveria chegar conhecendo Deus. E daí ela vai crescer, vai progredir, vai prosperar muito mais. E Paulo diz, desde a infância conhece as Sagradas Escrituras. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria, que conduz à salvação pela fé. A Escritura, diz Paulo, ela tem o poder de nos comunicar a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus nos comunica a verdade. E a verdade é a nossa espada para contrapor a mentira, a falsidade. Então, se você está firme na Sagrada Escritura, você está com a espada de Deus na mão para enfrentar o Satanás da mentira. Pega a carta aos Efésios, no capítulo 6, a armadura do cristão. O que está escrito lá? No capítulo 6 de Efésios, a armadura do cristão. Dá uma olhada no texto Efésios 10, 1 a 6. Você vai ver direitinho isso que eu estou falando. Conhecer a Sagrada Escritura. Toda a Sagrada Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Então, eu só terei força, eu só terei sabedoria, eu só terei condições de argumentar, de contrapor, de não ter medo de falar o que eu tenho que falar, se eu tiver base na Sagrada Escritura. Se eu não tiver base na Sagrada Escritura, eu morrerei de medo. Eu até conheço a verdade, mas eu tenho medo de falar. Então fica dourando a pílula. O mundo de hoje não é lugar para adorar a pílula, não, senhor. O mundo de hoje é lugar para falar às claras. Aliás, foi um pedido do Papa Leão XIV. Anuncia Jesus Cristo de um modo objetivo. Ora, para eu anunciar Jesus Cristo de um modo objetivo, eu tenho que falar com todos os F's e R's. Com todos os F's e R's. Eu não posso falar com meia boca. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir a julgar os vivos e os mortos, em virtude da sua manifestação gloriosa, do seu reino, eu te peço com insistência, proclama a palavra, insiste oportuna e inoportunamente, argumenta, repreende, aconselha com toda a paciência e doutrina. Olha só, São Paulo vai dizer para Timóteo, se você puder falar em paz, fale. Se você tiver que falar acuado, acossado, oprimido, fale também. Porque Paulo tinha essa autoridade para dizer para Timóteo, porque a grande maioria das cartas que ele escreveu, ele estava preso. E preso por causa do Evangelho de Jesus Cristo. E aqui ele vai dizer o seguinte, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. O verbo inspirar, do grego, significa soprar. Significa que Deus soprou. Ele não fez um ditado igual a professora faz na sala de aula. Ditado. Vamos fazer um ditado. Então a professora começa a ditar, o aluno começa a escrever. Deus não fez isso. O sopro significa o impulso do Espírito Santo. O que Deus quis que o autor escrevesse, o autor escreveu, sem, contudo, tirar a liberdade humana do autor. O que significa dizer que ele não tira a liberdade humana. O autor se posiciona dentro de uma cultura, em cima de uma terra, num espaço e no momento da história que lhes são adequados. É isso. A inspiração é isso. É muito diferente do ditado. É muito diferente do ditado. E o comentarista bíblico que eu li dizia o seguinte, que já no segundo século, essa ideia era profundamente arraigada na igreja. A verdade, ou seja, a verdade enquanto palavra,
de Deus, ela depende da Escritura e depende do magistério. Então, não é a vontade de Timóteo, não é a vontade de prevalecer. O que vai prevalecer é o que a igreja ensina. O que a igreja ensina, o que nós aprendemos ao longo dos séculos, com todos os padres da igreja, com todos os bispos da igreja, com todos os papas, desde o colégio apostólico, a partir de Jesus Cristo, é a verdade para nós. O resto é conversa fiada para boi dormir. O resto é conversa fiada para boi dormir. E no Evangelho, depois de Jesus contar aquela parábola bonita, para mostrar que sempre devemos rezar, que nós nunca devemos desistir. Eu já rezei tanto e Deus não me ouviu. Você que pensa, Deus não é surdo, não. E Deus não dorme. O Salmo 120, que era o salmo dessa missa, deixa isso muito claro. Ele não dorme, nem cochila. Ele é o guarda de Israel. Mas Deus está testando também a qualidade da sua fé, da minha fé, da nossa fé. Deus está testando também o nosso merecimento, se é que temos algum diante dele. Então, por que quando eu abro a boca e rezo uma Ave Maria, um Pai Nosso e assim por diante, eu já quero que o milagre aconteça agora? Eu mereço isso? Eu deveria me perguntar, em primeiríssimo lugar, eu mereço essa pressa de Deus? Mas lá no final, veja bem, a parábola é para nos dizer que, se Deus, sendo bom, boníssimo, santíssimo, Ele vai nos atender. E muito mais depressa do que aquele juiz iníquo. Se o juiz ruim resolveu atender viúva, por que Deus não faria a mesma coisa com aqueles que estão aflitos pedindo por socorro todos os dias? Não se esqueça da câmera, hein, Filipinho? Lá no final do Evangelho, a frase lapidar. Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? O Filho do Homem, quando voltar, ou seja, o Cristo, vai encontrar fé sobre a terra? É o que eu falava, da questão da fé, a questão da oração e a questão da firmeza, que eu falei da perseverança. A fé, a oração e a firmeza. Porque Jesus já questionava na sua época. Será que quando ele vier, no final dos tempos, ele vai encontrar fé sobre a terra? Porque ter fé não significa que você está na missa todo domingo. Não, senhor. Ter fé não significa que você recebeu o sacramento da ordem. Meu caro, vai muito além disso. Vai muito além disso. Santo Tomás de Aquino dizia que a fé é uma luz sobrenatural que ilumina os caminhos do homem sobre a terra. Ou seja, a fé é uma luz que não se vê, mas que se sente. É uma luz que não se vê, mas nos orienta. Então, aquele que tem fé não mete os pés pelas mãos. Eu não falei que o mundo está cheio de doutor? Outro dia eu li um escândalo de um bispo aí, um bispo peruano, que é uma vergonha para a igreja toda, mas uma vergonha descarada para a igreja toda. Eu nem vou entrar em detalhe do que aconteceu com esse dito cujo, porque é de todo lamentável. De todo lamentável. E a igreja não pode ficar em silêncio diante de uma desgraça dessa, de jeito nenhum. A igreja não pode ficar em silêncio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Filipinho, vamos colocar mais uma melodia que eu gravei. Eu estou gravando uma série de músicas, me preparando para o recital que quero gravar, se Deus quiser, em dezembro. Para o próximo ano, participar ao vivo em cores de um grande recital em Cachoeira de Itapemirim, no conservatório. Por isso, hoje vocês vão ver a qualidade, já viram a qualidade técnica da Ave Maria e de Jesus Alegria dos Homens, o som do piano. Porque nós trocamos lá de celular,
né, Filipinho? Mas ia ficar muito melhor se fosse gravado com uma das câmeras da NCTV. Mas por causa de que nos faltava um cabinho de USB, que a gente não encontra aqui de jeito nenhum, né? Nós temos que comprar isso tudo pela internet, nós não podemos gravar com a câmera da NCTV. Mas se Deus quiser, as próximas gravações nós já vamos fazer com a câmera da NCTV. Vamos então ao minueto número 2 de Johann Sebastian Bach. Meus caros, voltamos. Filipinho, tem alguém na linha ou não tem ninguém? Vitor Santiago Lacerda. A sua bênção, Padre Merval, é o diácono Vitor Santiago Lacerda, que aprendi muito com o senhor quando aqui passou um minutinho, mimoso. Ah, meu caro Vitor, nem precisa se identificar. Conheço bem você. Deus te abençoe e te guarde, Nosso Senhor te proteja, você tenha muita paz e seja feliz no seu ministério e com a sua família. Fale para nós o que você está achando do programa. Olha, você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, por gentileza, inscreva-se no nosso canal no YouTube. Mande sempre uma mensagem quando você quiser falar comigo. Não mande aquelas mensagens lá no Messenger ou no Facebook. Eu não olho aquilo lá, porque eu não tenho tempo. Envie a mensagem para o WhatsApp, mas depende do telefone, né, Filipinho? Então você manda mensagem para a nossa página, de um modo geral, porque aí a gente veria. Não manda para aquele canal exclusivo lá de mensagem, não. Você não está inscrito no Facebook? Manda mensagem lá que ela vai aparecer. Aquela mensagem que aparece para todo mundo. Não é mensagem privada. Eu não abro aquela mensagem privada, não. Tem um monte de mensagem lá que eu não li. Eu não vi. Vi depois. E vamos fazer a inscrição também no Instagram. As nossas fotos, nossa galeria, está um espetáculo. Você já pensou? Uma foto de uma missa com 3.000 visualizações, tem galeria de foto lá com 4.000 visualizações. Meu abraço, minha bênção para o pessoal lá da Nigéria, na África. Meu abraço, minha bênção para meu querido Roche Kumi, do Afeganistão. Ele mora na cidade de Aral. Eu até aprendi o nome da cidade que você mora. Aral, ele é produtor de conteúdo digital. Então, meu querido Roche Kumi, da cidade de Aral, no Afeganistão, vai aqui meu abraço. E o menino lá de Nigéria, Iroca, da Nigéria, tem do Moçambique, tem os nossos internautas da região da Lombardia, na Itália. Milão faz parte dessa província da Lombardia. Muito obrigado pelo carinho da conexão, muito obrigado pelo carinho da audiência. E vamos rezar por Rosana Gonçalves. Que Deus te dê muita força, que Nossa Senhora pegue você no colo, que você supere todas as tribulações, todas as querelas, as picuinhas da vida. O que é impossível para os médicos não é um nada diante dos olhos de Deus. Que Deus te acolha, que Deus te proteja, que o Espírito Santo te ilumine, hoje e sempre. Amém. Vou recitar aqui um trechinho do Salmo de domingo passado.
Eu levanto os meus olhos para os montes. De onde pode vir o meu socorro? Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Ele não deixa tropeçar os meus pés, e não dorme quem te guarda e te vigia. Oh, não! Ele não dorme nem cochila, aquele que o guarda de Israel. O Senhor é o teu guarda, o teu vigia, é uma sombra protetora à tua direita. Não vai ferir-te o sol durante o dia, nem a lua através de toda a noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele mesmo vai cuidar da tua vida. Deus te guarda na partida e na chegada. Ele te guarda desde agora e para sempre. Olha que coisa linda. Deus é o nosso guarda, Deus é o nosso pastor, Deus é o nosso vigia. Deus é aquele que nos protege, que nos ampara, junto de todos os seus anjos e seus santos, junto de sua Mãe Santíssima, a Virgem Maria. Por que eu estou dizendo isso? Nossa Senhora é a Mãe de Deus, porque Jesus Cristo é Deus, Deus que se fez homem. Aliás, esse mistério tão belamente definido no Concílio de Nicéia está fazendo 1.700 anos agora. Vou fazer um programa todo especial daqui a uns dias falando sobre Nicéia, ano 325. Aí você vai ficar sabendo de muitas coisas que você não sabe. Coisas preciosíssimas, belíssimas, com relação à nossa igreja, que você não sabe. Que Deus abençoe a todos, abençoe a dona Cleusa. Não sei se ela ainda está lá do outro lado porque estava ansiosa pelo programa, talvez tenha se desanimado. Mas é que o Filipinho estava editando o programa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Meu abraço e minha bênção para o meu filhote do coração, Tarcísio Peçanha. Que Deus o abençoe, que Deus o guarde, que você se restabeleça, recupere a saúde rapidamente. Saia dessa gripe macabra. Obrigado pelo carinho que você tem para comigo e para com a NCTV. Logo mais à noite, um pouquinho adiante, um vídeo belíssimo vai estar no ar. Mas nós já vamos publicar o vídeo agora na nossa página no Facebook. Um trabalho de Tarcísio Peçanha. Filipinho, meu abraço, minha bênção. Que Deus te abençoe e te guarde, Nossa Senhora te proteja. O Senhor vos abençoe, vos guarde e vos livre de todo o mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até semana que vem, se Deus quiser. Até lá. Boa noite.